doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Eis a razão desse amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. E eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. É com satisfação que vemos cada um aqui presente nessa casa de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça a todos nós que aqui estamos. Que Deus abençoe e fortaleça então a todos nós que aqui estamos então nessa casa de Deus, que participam desse culto presencialmente. Queremos saudar também aqueles que participam conosco então pelo Facebook da congregação, no homepage. Que Deus, Espírito Santo, possa agir em cada um, que nós possamos ser fortalecidos na certeza do amor, do cuidado de Deus em Cristo Jesus, e que, motivados nesse amor e graça, possamos crescer na fé e nos frutos da fé, diante de Deus e diante do nosso próximo. Saúdo vocês com as palavras do salmista que diz: faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Queremos iniciar o culto cantando o hino Grande Deus, o teu louvor.
Da forma como estamos, ou seja, em pé, queremos invocar a presença do único Deus verdadeiro, Deus triuno, como segue responsivamente, oficiante e congregação. Em nome de Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. em nome de Deus Filho, Que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. em nome de Deus Espírito Santo, Que nos deu a vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. ao Deus triuno e verdadeiro, sejam rendidos honra e glória para todos sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs do Senhor e Salvador Jesus, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. O mesmo apóstolo nos assegura: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Baseados nesta promessa divina, queremos abrir os nossos corações perante Deus. Como Davi nos disse: confessarei ao Senhor os meus pecados. Vamos orar em conjunto, como segue na projeção. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu, pobre criatura, confesso todos os meus erros, os pecados que lembro e também os que eu nem percebi. Reconheço que tenho merecido o teu castigo aqui na terra e também no inferno eterno. Suplico-te, pelo amor que revelaste por mim, na pessoa de teu amado Filho Jesus Cristo, que perdoes todos os meus pecados. De minha parte, quero corrigir a minha vida. Para que isso seja possível, dá-me o teu Espírito Santo em rica medida. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, o Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ama e vos aceita como seus filhos, vos perdoou todos os vossos pecados. Por isso vos anuncio o seu perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos podem se assentar neste momento. Eu convido para que compareça aqui diante do altar do Senhor a senhora Marlene Paul, para que possa ser recebida, então, como membro novamente dessa congregação. Isso pode chegar até aqui, sim. Isso pode. Isso. Tudo certo? Ok. Muito bem, caros irmãos e irmãs. Estamos felizes também porque, novamente, a dona Marlene Paul, ela está voltando então para casa. Está voltando para a sua congregação, então de origem. Na Escritura nós lemos: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Assim sendo, eu peço que responda com espontaneidade, então, as perguntas, então, que farei para a senhora, em nome do Senhor, como ministro da igreja. Marlene Paul, a senhora aceita e confessa os ensinos da palavra de Deus ministrados na igreja evangélica luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, responda dizendo sim. Quer permanecer firme nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, responda dizendo sim com o auxílio de Deus. Muito bem, então diante
da confissão que acaba de fazer, eu te recebo como um membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação, a congregação Cristo Novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dona Marlene, então de volta para casa, siga com Jesus e siga bem, na certeza do amor, do cuidado e da bênção, então, do nosso Deus. Então a senhora pode retornar, segue com Jesus e segue bem. Aí já tem um braço para ajudar a senhora. Seguimos este momento então com o introito do culto de hoje. Nos coloquemos todos em pé. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os povos e plantastes essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém. Pode se assentar, cantemos, exultantes te adoramos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santa dor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza a noite atrás. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso
Queremos orar. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos, e assim te louvemos e confessemos diante de todos, e que também, de boa vontade, te rendamos culto regularmente. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Seguimos com as leituras indicadas. Pode se assentar. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui. Leitura de Filipenses 3, 4 a 14. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncisado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor.
Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Senhor, como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e amar sem cessar. Assim, em pé, com toda a reverência, queremos ouvir o Santo Evangelho que encontramos em Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao versículo de número 46. Texto que neste momento, então leio diante de vós. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo
e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pedra vai virar pó. Os chefes, os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, nas palavras, então, do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Neste momento, com relação à escola dominical, então nós temos avisos. Dia 17 de outubro, ou seja, daqui a 2 semanas, das 9 horas às 11 horas, haverá aqui um drive-thru para as crianças, aqui na igreja, aqui na frente. Quando elas, então, receberão uma surpresa. Então, quem não puder vir neste horário, poderá receber a surpresa após o culto daquele final de semana. E outra boa notícia para as crianças, no mês de novembro, reinício das escolas dominicais, observando-se os protocolos, então, para o período. É uma boa novidade, com certeza uma boa notícia para todas as crianças. Então, daqui a 2 semanas, um drive-thru, surpresa aqui na frente da igreja. Se não, após o culto daqui a 2 semanas, e no mês que vem, reinício, então, das escolas dominicais aqui na nossa congregação. Em preparação à mensagem, queremos cantar neste momento, Muitos Homens Fazem. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular.
Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está. Que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, pois é por causa de Cristo que somos filhos de Deus, que temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o amor, o cuidado e a presença de Deus na nossa vida, em todos os dias e momentos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, aqui presentes na congregação, ou que participam do culto pelo Facebook, também estimados visitantes aqui presentes, e que também participam desse culto através, então, da internet. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, eu pergunto para vocês que aqui estão, quem é que tem pareira em casa? Levanta a mão. Quem é que tem pareira? Alguma pareira em casa, na sua casa? São poucos. Muito bem. Por que eu perguntei pareira? Porque acho que é o que mais nós ouvimos falar nas leituras do culto de hoje, não é verdade? Alguma outra árvore frutífera que você tem na sua casa? Que árvore frutífera você tem na sua casa? Que árvore você tem lá? Jabuticaba, laranja, bergamota, limão, são frutas características daqui, dessa região. Talvez, quem sabe, alguma outra até. Eu diria assim, mas essas árvores, ou essas plantas aí na sua casa, quem foi que plantou elas? Quem as plantou? O esposo? Alguém as plantou? Ou você mesmo? Mas se plantou, plantou por quê? Por que plantou? Por que vocês plantaram essas árvores? Para colherem frutos, por isso vocês as plantaram. Sim, de fato é isso mesmo. Plantamos esperando colher frutos. Ou pensando, puxa, se eu não colher, quem sabe alguém outro poderá colher. Não é verdade? É um pensamento muito bonito esse. Olhando agora para as leituras do culto de hoje, nós vemos que Deus aqui compara o povo de Deus, já ali na leitura do Antigo Testamento, a uma plantação de pareiras. Uma plantação de pareiras onde Deus faz tudo por ela. No seu amor, no seu cuidado. Para quê? Para que ela produza muitos frutos motivadas no amor e na graça do próprio Deus. O povo é comparado com uma plantação, então, de pareiras. No Evangelho do culto de hoje, Deus novamente aqui fala do seu povo como uma plantação de pareiras, uma plantação de uvas, de videiras. Uvas, ou seja, plantação que Deus faz tudo por ela, para que ela possa, de fato, produzir muitos frutos. Muitos frutos diante de Deus, diante do próximo, diante do mundo. Ou seja, Deus, no seu amor, no seu cuidado, na sua graça, faz tudo para que essa sua plantação de pareiras possa dar muitos frutos. E aí o que acontece aqui? Nós vemos nos dois textos a mesma coisa. Apesar de Deus fazer tudo por sua plantação de pareiras, ou de uvas, ou videiras, como queiramos chamá-las, elas acabam não produzindo seus frutos. Ou os frutos devidos não são colocados justamente diante de Deus.
ora pelo próprio povo, ora como responsabilizadas as próprias autoridades religiosas diante do povo de Deus. É o que vemos no Evangelho. Mas o que atrapalha essa colheita de Deus? Já que Deus também tem a sua plantação, Ele espera colher frutos. E o que atrapalhou aqui? Os pecados, ora do povo, ora os pecados das próprias autoridades religiosas, que tomaram conta da pareira, da plantação de uvas, e impediram que de fato os frutos fossem dedicados a quem eram devidos, ao próprio Deus. Ou seja, resumindo o assunto, o grande problema aqui é o pecado. O pecado que de fato atrapalha a nossa relação com Deus e a relação com o nosso próximo. Que impede que possamos produzir os frutos devidos e agradáveis a Deus. Sim, mas e agora? Deus também está esperando frutos em nós, e como podemos produzir frutos agradáveis a Deus? Porque sabemos que Deus nos deu a vida, o tempo, os dons, os bens, tudo o que somos e temos. E mais, muito mais Ele fez por nós. E agora, como produzir os frutos que Deus espera? O que frutos Ele espera de nós? Bom, é importante lembrar, primeiramente, outro texto que não pode ser deixado de lado, então, nesse momento, é justamente o texto onde Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, eu continuarei unido com vocês, pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Aqui nesse texto, Jesus se coloca como sendo a videira e coloca nós como ramos. E diz que nós somente podemos produzir os frutos diante de Deus ligados a Ele. Por quê? Se nós não produzirmos frutos a partir da fé em Jesus, eles jamais serão agradáveis a Deus, pois serão marcados pelo pecado. Como podemos viver uma vida de obediência a Deus seguindo os mandamentos perfeitamente? No culto passado nós ouvimos que isso é impossível para nós, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ou seja, não é pelo cumprimento dos mandamentos que nós vamos dar os frutos devidos diante de Deus. Ou seja, satisfação plena diante de Deus. Jesus, Ele cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Se não estivermos ligados a Jesus, de nada adianta o nosso louvor, adoração e serviço, pois eles são desagradáveis, são contaminados pelo pecado. Se não for justamente por Jesus, motivados no amor e na graça de Deus em Cristo, que ora trazemos as ofertas diante de Deus, fazendo um voto de louvor, gratidão e serviço, e depois mês a mês trazendo as ofertas, se a motivação não for o amor e a graça de Deus, esses frutos também não são contados e são desagradáveis a Deus e cheiram mal, porque são marcados pela imundícia do nosso pecado. Portanto, podemos só produzir frutos verdadeiramente agradáveis ao nosso Deus e esperados a partir de Cristo. E é por causa de fato de Cristo unicamente, unidos com Ele, que somos filhos de Deus e temos o perdão, a salvação, a vida eterna. E assim, fortalecidos na fé na palavra e sacramentos, passamos a viver uma nova perspectiva de vida fundamentada na fé e no amor de Deus. Ou seja, Cristo sendo o fundamento, a base, a pedra angular, e a partir dele toda a nossa vida edificada, construída. O próprio apóstolo em Filipenses, ele diz: eu não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. É por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé, ou seja, não são méritos próprios.
É claro que agora, a partir justamente dessa nova realidade, Cristo Jesus, como filhos de Deus, nós vamos sempre pensar, puxa, agora o que eu posso fazer sempre para agradecer a esse Deus que me ama e fez tudo para mim? Que frutos eu posso produzir? Agora, a partir de Cristo, nós somos agradáveis a Deus. É uma nova situação, uma nova realidade. A partir de Cristo, nós podemos, de fato, produzir agora muitos frutos que trazem satisfação ao nosso Deus. Trazem alegria ao nosso Deus. E que frutos são esses? Buscar viver uma vida, sim, seguindo os mandamentos de Deus, claro. Não para alcançar a salvação, que eu já tenho em Jesus, mas para agradar a Deus, seguindo as suas orientações e conselhos. E quanto mais fizermos isso, melhor, com certeza, para nós. Porque a lei de Deus, ela não nos salva, ela nos condena, mas ela serve sempre de freio, que nem o freio do carro. Sempre de espelho, me mostra a minha realidade e a dependência de Cristo. E sempre de norma, porque mostra o melhor caminho para viver e ser feliz. E eu seguindo suas orientações e conselhos, ou seja, quanto mais eu seguir isso, na ação do Santo Espírito, motivado no amor e na graça, com certeza, melhor para nós. E é justamente motivado nesse amor e graça que nós também podemos viver uma vida de serviço ao nosso Deus e ao nosso próximo, usando o nosso tempo, os nossos dons, as potencialidades que Deus nos deu para a honra e glória de Deus na igreja, na nossa família e servindo também na sociedade e no mundo que nós vivemos. Fazendo a diferença na igreja, na família e no mundo, como luzes de Cristo a brilhar. Vivendo e compartilhando o amor cristão, conforme o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano de 2020, vivendo e compartilhando o amor cristão. E assim também, fazendo votos, ou seja, promessas, também de ofertas, que honram o nosso Deus e depois honrando a Ele com os nossos bens. Não querendo comprar méritos, dádivas, como muitos buscam fazer, mas para agradecer aquilo que nós recebemos. A condição de filhos dele. A condição de fato, por Cristo, sermos agradáveis ao nosso Deus. É por causa de Cristo, queridos irmãos e irmãs, que nós já vivemos a certeza do céu, já vivemos a certeza que Deus está sempre conosco em todos os dias e momentos, que jamais temos motivo para desanimar, desesperar ou perder a fé e a confiança. É por causa de Cristo que sabemos que quando nós viemos aqui diante e participamos do culto, presencialmente ou ora, quem sabe pela internet, somos agradáveis ao nosso Deus, no nosso canto, no nosso louvor, na nossa adoração, no serviço a Ele. Ou seja, são os frutos que Ele espera. Olhando agora para os textos bíblicos, vemos que Deus estava triste com o povo de Israel. Por quê? Porque, infelizmente, eles não estavam produzindo as uvas doces, eram azedas. Deus iria, inclusive, permitir que elas colhessem as consequências dos seus pecados, para que talvez Ele pudesse trazê-las ao arrependimento e ao perdão e ao seu caminho novamente. Diante das autoridades religiosas, nos tempos de Jesus, que era um grande empecilho, um grande tropeço para Cristo, pois Ele estava sendo desprezado pela igreja de então, porque a igreja, nos tempos de Cristo, arquitetou a morte do próprio Senhor Jesus, usou e articulou com as autoridades civis dominantes, eram os romanos, e tramou astutamente para a morte de Jesus. Aí nós conhecemos a história. Eles queriam prendê-lo, só não prendiam aqui, como diz o texto, porque eles tinham medo do povo, porque o povo aqui achava que ele era profeta, ou seja, tinha um reconhecimento especial de Jesus. E eles entenderam que a parábola dos lavradores maus se tratava justamente deles. O problema ali estava nos lavradores. Os chefes, os sacerdotes e os fariseus.
E eles entenderam a mensagem. Mas, infelizmente, não chegaram pelo Espírito Santo ao arrependimento, pois colocavam empecilhos para a ação do Espírito Santo na palavra que ali era anunciada. Assim como nós também aqui, diante de Deus, o que pode fazer com que esta pareira aqui, participando desse culto, não produza os frutos que Deus espera? O que pode nos atrapalhar de produzir os frutos? O que pode lá os pés e pareiras, bergamotas, laranjas, o que pode atrapalhar a produção de frutos que vocês esperam colher? Bom, diversas coisas. Mas resumindo o assunto com relação a nós e a relação com Deus, com o nosso próximo, nós entendemos claramente que se trata do pecado. O pecado pode vir nos afastar justamente de Cristo e nos pôr na condição de perdidos e condenados, ou na condição de fato de não produzirmos mais os frutos agradáveis e esperados da parte de Deus, de não mais dedicarmos tempo, dons e bens para Deus, motivados no amor e na graça, sermos levados por outros caminhos, pensamentos que talvez o diabo, o mundo e a carne tentam colocar sobre nós. Nos tirando de Cristo, isso significaria a condenação eterna. Não mais viver essas certezas bonitas que nós temos. Talvez Deus aí devesse também nos expor as consequências dos nossos pecados, para que talvez Ele, na ação do Santo Espírito, novamente nos faça perceber quem Ele é e quem nós somos. E o quanto de fato dependemos de Cristo, e que somente por causa de Cristo, eu e você somos filhos de Deus e podemos ter certezas bonitas. E somente por causa de Cristo nós podemos produzir frutos que demonstram o reconhecimento do amor, da graça, da bondade desse Deus que é todo-poderoso, cheio de misericórdia e que quer a nossa salvação e a salvação do mundo. Que Deus Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, o fortaleça nesta fé e que os frutos teus sejam abundantes, que você, como pareira de Deus, ou como ramo colado à videira que é Jesus, produza muitos frutos doces ao nosso Deus. Em nome de Jesus, que é tudo para nós. A pedra angular, o fundamento da igreja, o teu e o meu Salvador, único e suficiente, o nosso mediador, o nosso Deus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Esse é o momento então das ofertas. Durante as mesmas, que serão levadas até o gasofilácio, à frente, cantemos o próximo hino. Tudo o que eu tenho, Senhor. As famílias podem ir juntas. Entre um grupo familiar e outro, recomendamos então o afastamento, conforme as normativas para esse período. Senhor, os meus dons eu vou
sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Você é administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para mais servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Queremos, neste momento, então, falarmos com nosso Deus em oração. Seguimos responsivamente conforme, então, a projeção, oficiante e congregação. Querido Deus, com louvor e adoração, chegamos diante de Ti. Por Tua graça vivemos este dia e assim queremos, aqui neste mundo, Te louvar pelo tempo que nos concederes. Somos-te gratos pela nossa preservação corporal, mas especialmente Te adoramos por enviares Teu Filho como único mediador entre nós e Tua divina majestade. Apesar da Tua bondade, Senhor, confessamos que temos pecado e ofendido a Tua santidade. Não temos sido capazes de andar em perfeição diante de Ti. Falhamos em orar por todos aqueles que estão investidos de autoridades. Nem sempre temos praticado a administração justa das coisas que confiaste ao nosso cuidado. Muitas vezes deixamos de produzir os frutos que esperas de nós, Tuas vinhas, ou negamos o que a Ti pertence da vida, tempo, dons e bens. Muitas vezes desprezamos a importância de sermos fiéis em pequenas coisas, enquanto procuramos posições importantes em Teu reino. Somos culpados de servir-te com pouco zelo, enquanto que de todas as formas procuramos agradar aos homens. Por estas e todas as nossas transgressões, rogamos o Teu perdão. Seguros do perdão em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de pedir-te que atendas às nossas petições. Dota os líderes de nosso país, estado e município com integridade e honra. Concede que os chefes de governo, especialmente do Rio Grande do Sul, considerem seu poder como uma dádiva tua e que os administrem em benefício de todos. Neste momento, ó Deus, de uma forma especial, queremos Te pedir por todos os idosos de nossa congregação. Tu sabes quantos e quais são, das limitações que eles enfrentam pelo avançado da idade, ou talvez na luta, na fragilidade com relação à saúde. Não permitas jamais que eles se sintam desamparados, mas que sintam sempre o Teu amor e a Tua graça. Queremos neste momento também Te pedir por todos os enfermos da nossa congregação e todos os que no mundo sofrem e lutam com a doença. Tu sabes quantas e quais são. De uma forma especial, Te pedimos também pela Mercedes Rubim, que está na UTI de Lajeado, que também tem Covid. Esteja com ela e os seus queridos e os fortaleça. Te louvamos, ó Deus, pela recuperação do Maurício Rubim Tubino e também te rogamos pelo pleno restabelecimento da Taniele Rieger Tubino. Ó Deus, olha misericordiosamente também para esta família, que sintam o Teu abraço, o Teu cuidado, a Tua presença e a Tua bênção. E ao orar por esta família, Te pedimos por todas as demais famílias que lutam, ora, contra o câncer, que tem afligido e trazido tantos sofrimentos a muitos irmãos aqui também da congregação, e pessoas da sociedade e do mundo, e muitos outros que lutam com outros problemas. Queremos nesse momento também, ó Deus,
te agradecer por tudo que tu tens feito por cada um de nós que aqui está diante do teu altar e pelos nossos queridos. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor e cuidado manifesto a Dona Aulina Bálico, que tem melhorado significativamente na sua saúde. Te louvamos por isso e que ela venha também ao pleno restabelecimento e tenha dias maravilhosos em Cristo Jesus, diante de ti e diante também dos seus queridos. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecer por tudo que tu fizeste pelos aniversariantes desses últimos dias e os aniversariantes também da semana que se iniciará. Esteja com todos, assim como estivesse até então, os amparando, guardando e abençoando. Ó Deus, tu sabes também dos sonhos, das ansiedades, das tribulações que todos nós aqui diante do altar enfrentamos. Colocamos ela diante de ti, todas elas, e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. E que nós, motivados no teu amor e graça, possamos seguir. Ajuda-nos a exercermos boa administração dos dons que nos deste, a fim de trabalharmos pela expansão do teu reino e o bem-estar de todas as pessoas. Confiantes de que irás ouvir nossas orações, tudo te pedimos e agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos desse, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia, todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que possam dizer sim às perguntas. Estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos que serão, então, projetados. Começamos a distribuição na minha direita, com os instrumentistas e apoiadores, e aí vamos seguindo, então, da minha direita para a esquerda aqui da congregação. Sistema de fileira única, cada família pode estar junta. Entre uma família e outra, recomendamos então o distanciamento. Todos podem se sentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus,
dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai. Chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber se não tiver amor é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Neste momento final, todos vocês podem se assentar. Quero saudar mais uma vez cada um de vocês que aqui se fez presente presencialmente, então aqui no culto, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Também saudar cada um que nos visita. Peço para que todos aqueles que são visitantes aqui levantarem a mão, bem alto. Quem está nos visitando pode levantar a mão, bem alto. Muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados aqui por essa família da fé. Também quero saudar todos que participaram conosco no culto pela internet, no Facebook, né, membros da congregação, e também visitantes, sempre muito bem-vindos. Que Deus e o Espírito Santo fortaleça a todos em Cristo, pois é por causa de Cristo que nós somos alguma coisa, ou seja, filhos de Deus, e aqui também vivemos nessa condição, no seu amor e cuidado, e produzimos frutos agradáveis, uvas doces. Que bênção! Ou seja, Jesus é tudo para nós. Sem Jesus, estamos perdidos. Com relação a avisos, logo após o culto, nós temos também juventude. Hoje a reunião dos jovens, ela será presencial e também pelo Google Meet, certo? Então, as duas formas, presencial e pelo Google Meet. Chama a atenção ali, teve um slide antes ali sobre a questão de inscrição. Nós não faremos mais a inscrição pelo WhatsApp, mas incentivamos todos sempre a fazerem a inscrição na porta da igreja. Tem ali, tem os materiais para os cuidados serem tomados. Se alguém preferir, pode pedir ajuda sempre à recepção da congregação. Senão ali também tem um material para cada família fazer a sua inscrição. Por que dessa forma? Porque até hoje nós nunca extrapolamos o limite permitido por lei para a nossa congregação. Então é bem tranquilo nesse sentido. Então fica aí um incentivo sempre para a inscrição aqui na chegada. Instrução de adultos, aqueles que querem ser membros da nossa congregação fazem a chamada instrução de adultos. Nós estaremos agora, na metade de outubro, reiniciando aqueles alunos que já estavam também com os encontros, e novos poderão ser admitidos também nessa turma. Então, quem se interessar, falar comigo. Devocionários 2021, Castelo Forte, Minutos com Jesus, podem reservar com a nossa agente de literatura. Eles ainda não chegaram, estão por vir, já estão comprados, já estão a caminho, os devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte, ao preço de R$20. Cultos todos os finais de semana, nos sábados às 18 horas e domingos de manhã, então às 9 horas. Batismos estão acontecendo nos domingos de manhã e precisam ser agendados então comigo. Estudo bíblico toda quarta-feira pelo Facebook. Então, no homepage da congregação, é só procurar lá, Congregação Evangélica Luterana Cristo, no Facebook, e 19h30 semanalmente, estudo bíblico. Estamos estudando Apocalipse. Então, acho que estamos indo para o 17º estudo de Apocalipse. Fora os outros que nós tivemos, então, nesse ano. Um ano muito abençoado com estudos bíblicos. Também com relação à instrução de confirmandos, então, no próximo sábado, nós não teremos, no próximo final de semana, mas daí no dia 17 teremos instrução. Segundo ano presencial, da 1h30 às 3 horas e 15 horas de reunião com os pais e confirmandos. O primeiro ano vai ter a instrução de manhã, das 9 horas às 10 horas. É o mesmo sábado de manhã, quando vai ter o drive-thru das crianças aqui, Os pais com as crianças poderão entrar aqui assim pela Avenida dos 15, saindo aqui na Martin Luther. Então as crianças recebendo uma surpresa aqui. Ou seja, é uma experiência diferente para as crianças. Acho que os pais com certeza entenderam aí, e é o recado para eles de que está começando a escola dominical de novo no mês de novembro. Eles vão ter que caprichar lá no álcool gel, tudo, mas vai dar tudo certo com as crianças, Então eles vão
cumprindo os protocolos, ter a escola dominical, e com certeza ela está sendo muito esperada por todos. Em novembro começa a escola dominical. Olha só, criançada, que notícia boa, né? Vamos recomeçar a escola dominical aí. É isso aí. Funcionamento da secretaria por agendamento. Sigam todos com Jesus, sigam bem. Abençoado final de semana para todos. Com Cristo nós somos. Cristo é tudo. Sigam com Jesus. Com certeza em Jesus produzimos muitos frutos maravilhosos. Bom final de semana, bons momentos. Sigam curtindo essa chuvinha, esse final de semana molhado, friozinho. E vamos que vamos, na graça e na bênção do nosso Deus. Se alguém precisar usar a entrada aqui, lembramos que ela é feita para entrada e saída de veículos, também após o culto. Entra pela Avenida dos 15 e sai sempre pela Martin Luther. Sem constrangimento algum, porque essa rampa foi feita com esse propósito, tá? Bons momentos a todos. Sigam com Jesus e sigam bem.